Glória a Deus. Agora, sem mais delongas, com muita alegria em nosso coração, vamos estar recebendo nosso pastor Paulo César. Aleluia! Seja muito bem-vindo, nosso bispo querido. Boca de Deus para as nossas vidas nessa noite. Amém? Aleluia! Graça e paz, amém, queridos? Amém. Bom estarmos aqui hoje, celebrando ao Senhor, né? Depois o pastor Antônio vai ver aí o vídeo, né? A mensagem, o culto, que está sendo transmitido pelo Conselho de Ministros, lá no Facebook. Tá? Se a pastora Márcia quiser já mandar o link lá pro grupo, né? Do Conselho, já pode. É só ir lá no Conselho, pegar o link e jogar lá no grupo do WhatsApp. É fácil. E eu louvo a Deus, estivemos lá na casa deles semana passada e marcamos para estarmos dando uma cooperação, né, nesse momento aí, a essa igreja, nosso conselho. Semana que vem vai estar o Bispo Robson Nascimento, dia 12. Tá? Se você deixar ele, né? Vai ser bênção, né? O Bispo Robson é bênção, tem uma mensagem poderosa, abençoada, vai estar aqui no dia 12. E nós estamos falando com alguns pastores, vai lá ajudar o pastor Antônio, vai lá ajudar a pastora Márcia. É muito bom a gente estar unidos, né, para fazer a obra do Senhor. E no dia 21, nós temos um café da tarde, agora vai ser de tarde. Era de manhã, tem 15 anos que é de manhã o nosso café. Mas agora nós estamos passando para de tarde. Café de pastores e líderes. Não precisa ser só pastor, não. Pode ser diácono, obreiro, líder que está trabalhando na obra. Pode ir lá tomar um café com a gente. Tem uma palavra, um culto abençoado para nossas vidas lá. No Conselho de Pastores, que está sendo na nossa igreja nesse momento. Tá? Está sendo lá. E o dia que vocês quiserem, pastor, pode fazer um café aqui? Pode também. A gente não tem esse negócio, né? Pode vir, só marcar. Marcou, tem um espaço bom ali, né, para fazer, né? Sério, com certeza, não tem problema. Tá? A gente traz aquela pastosada toda para cá, vai encher de pastor para a glória do Senhor. O dia que quiser marcar, fica à vontade. Tá bom? A gente não tem esse negócio se é grande ou pequeno. Não existe igreja pequena. Existe igreja em crescimento, em desenvolvimento. Estou aqui com a minha esposa. Nós somos pastores juntos lá no Ministério Encontro com Cristo. Esse nosso ministério tem 26 anos, vai fazer. Já fez, né? 26. Já fez vai fazer 27 anos. Ou 26, agora fugiu aqui. Em 26 mesmo. Em novembro. Tá? E nós estamos fazendo 37 anos. Às vezes eu esqueço, né? Puxa minha orelha. Não é 36, é 37. Vamos fazer 37 casados. E de ministério também, que quando eu conheci a minha esposa, eu dirigi uma congregação. Filiado da Assembleia de Deus. Eu era um auxiliar de trabalho. Aí eu conheci, né, me converti com 19 anos, em 85, e em 88 nos casamos, e estamos juntos até hoje, casados, temos filhos, para a glória do Senhor. Amém? Abre tua Bíblia aí, querido. Vamos lá, na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. Não, perdão, estou confundindo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta, tá na primeira. É porque eu fiz um vídeo hoje, eu faço o versículo do dia, quase todo dia, na verdade não dá para fazer. E hoje eu falei sobre esse texto aqui, de 2 Timóteo 3,16. Está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Segunda, para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura é inspirada.
Então eu falei hoje, eu vou repetir para vocês aqui, que tem muita gente que fala assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homem. Por isso que eu não acredito na Bíblia. E eu estava dando o exemplo de coisas que as pessoas acreditam e também foi feita por homens. A pessoa acredita em comer um pão, por exemplo, na padaria. Ele acredita que não vai passar mal. Vai lá e compra o pão. E foi feito por homem, ele não acredita. Ele vai lá no mercado, compra um arroz, compra uma carne, né, que foi manipulada, a carne, claro que não foi feita por homem, mas manipulada por homem. Vai comer um cereal, vai comer qualquer coisa, e foi feito ou manipulado por homem. Ele tem um celular, e ele acredita que o celular funciona, e o celular foi feito por homem. Ele entra dentro de um carro, acredita que o carro não vai parar no caminho, que vai levar ele ao destino, e o carro foi feito por homem. Ele acredita nisso. Ele entra dentro de um ônibus e fala assim, eu vou lá em Nova Iguaçu agora, tá hora eu tô chegando aí, hein? Acredita que o ônibus vai levar até ali, e o ônibus foi feito por homem. E quem está dirigindo também é homem. Várias coisas que nós usamos e temos foram feitas por homens. Agora, quando chega na Bíblia, a pessoa não acredita. A Bíblia foi escrita por homem, não vou crer nela não. E quantas coisas que você acredita, usa e foi feita por homem? Quantas coisas? Se a gente for enumerar, quase tudo, né, que a gente usa hoje em dia. Então, quando a pessoa dá uma desculpa de que não acredita na Bíblia porque foi escrita por homem, ele está tremendamente enganado. Porque, na verdade, a Bíblia fala que toda a Escritura divinamente inspirada é, diga, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Então, não é uma parte da Bíblia, não. Toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. É claro que Paulo, quando fala de Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. Porque só tinha o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio depois. Então, hoje, como nós cremos também, tanto no Antigo, como também no Novo, nós acreditamos que toda a Escritura, tanto o Velho como o Novo Testamento, é importante para a nossa vida. E nós cremos que foi justamente homens que escreveram. Deus não veio aqui e escreveu com essa letrinha aqui, não. Aliás, porque não era nem desse tamanho uma Bíblia, né? Só um capítulo tinha que carregar nas costas. Sabia disso? Era um rolo. Era feito de pergaminho ou de papiro. Então, um livro só era pesado. O livro de Isaías era enorme. Tinha que carregar nas costas ou duas pessoas para segurar o livro de Isaías, por exemplo. Hoje a gente tem 66 livros aqui, num livrinho pequenininho. E 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento, escrito por aproximadamente 40 homens em épocas e em situações e em culturas diferentes um do outro. Por isso nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, porque no período de 1600 anos a Bíblia foi escrita. Jesus nunca escreveu uma vírgula de um livro na Bíblia. Mas ele inspirou pelo Espírito Santo os autores a escreverem. Outra coisa interessante que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, como alguns erroneamente dizem. A Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus.
É claro que nós precisamos entender o seguinte, tem coisas no Antigo Testamento que não é para nós hoje, porque algumas leis e regras foram ditas, escritas exclusivamente para os judeus. Agora, existem princípios bíblicos do Antigo Testamento que nós precisamos observar e praticar. Tem muita gente, inclusive, que fala contra o dízimo, porque diz, o dízimo é do Antigo Testamento e do Ano Novo. Não. Jesus, no Novo Testamento, falou que o dízimo é importante. Se você quiser ler depois, Mateus 23, 23, Jesus critica os fariseus quando eles davam o dízimo da hortelã, do endre, do cominho, mas desprezavam o mais importante princípio da lei, a caridade, a fé e o amor. E ele disse, vocês devem fazer essas coisas sem omitir as outras. Então significa que o princípio do dízimo, da oferta, é do Antigo Testamento, mas vale para nós hoje. Então olha aqui, toda a Escritura, diga, toda a Escritura. Toda a Escritura. Então, nós cremos não só numa parte das Escrituras, mas cremos em toda a Escritura. Toda. E ela é muito boa para nós, irmãos. Muito boa. Eu preguei domingo, está lá no meu canal do YouTube, se você quiser depois ver lá, Pastor Paulo César Oliveira, o canal lá no YouTube. Então a mensagem que eu preguei domingo lá na igreja, que eu falei o seguinte, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que as pessoas que frequentam igreja, participam de cultos, pelo menos 2 vezes na semana, têm menos probabilidade de morrer antes do tempo. É claro que tem algumas exceções, tá? Fulano sempre frequentou a igreja e morreu. Aí é uma exceção. Mas na maioria das vezes, quem vai no culto, quem louva ao Senhor, quem lê a Bíblia, quem medita na palavra, vive mais. Se você quer viver mais, leia a Bíblia. Se você quer ter mais qualidade de vida, frequente os cultos. Porque esse ambiente que eu falei no vídeo, na pregação, esse ambiente terapêutico que é a igreja, ela faz bem pra gente. Se você deve já ter conhecimento disso, num psicólogo, num terapeuta, num psicanalista, ele vai recomendar a pessoa que está em depressão frequentar uma igreja. Vai ouvir bastante a pessoa, ela está ali triste, aborrecida, está angustiada. Aí o especialista vai perguntar assim, o que a senhora faz, o que o senhor faz na vida? Eu levanto, não tenho nada para fazer, fico em casa o dia inteiro. Aí o que o profissional vai dizer? Frequente uma igreja. Busque um grupo terapêutico. Vá lá, faça um curso. Se envolva com pessoas, com gente, isso é muito bom. Aí a pessoa, quando começa a se envolver, começa a vir na igreja, porque a igreja é um lugar que diz, ou que mostra, ou que demonstra que as pessoas são importantes. É na igreja que as pessoas vão ter valor, ou vão ter senso de valor. Poxa, nunca ninguém me diz que eu sou importante, mas na igreja todo mundo me abraça. Todo mundo vem falar comigo. Me dá uma oportunidade para eu dar um testemunho. Então a igreja é um lugar bacana de estar. E a Bíblia diz que é nesse ambiente que nós lemos a Bíblia. Quem não tem muita habilidade para ler, não tem problema. Ouve. Porque bem-aventurado aquele que lê, diz João no Apocalipse. Mas bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia. E você sabia que a igreja evangélica no Brasil, principalmente as pentecostais, não, é claro que as tradicionais, está aqui um presbiteriano que eu admiro muito, né, a igreja presbiteriana,
Gosto muito do Augusto Nicodemos, gosto do Hernandes Dias Lopes, né? São presbiterianos abençoados que me ensinam muito. Eu gosto de ouvi-lo, acompanho, né? Sigo nas redes sociais. A Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, são igrejas históricas, né? No Brasil. Mas tem uma igreja aonde eu vim me convertir, que é a Assembleia de Deus, no início, lá em 1911, 1910, 1911, quando surgiu a Assembleia de Deus no Brasil, ela criou vários cursos de alfabetização para adultos. E muitos adultos e muitos jovens aprenderam a ler lendo a Bíblia, sabia disso? Lendo a Bíblia. Nunca tinham ido à escola, mas com aquela vontade de ler a Bíblia, acabaram aprendendo a ler a Bíblia na escola, na igreja. Então, o que eu digo? Que a Bíblia é um livro importante. O livro mais lido, o livro mais vendido e o livro mais meditado é a Bíblia. Nela você tem conselhos, orientações para tudo que você quiser na sua vida. Por isso o Salmo 1, já que você está com a Bíblia, abre lá, que é muito conhecido, conhecidíssimo, e que todo mundo sabe de qual é salteado, mas alguém fala assim, eu não vou ler a Bíblia que eu já sei esse salmo. Eu já sei, mas leio de novo. Que cada vez que a gente lê, a gente se inspira, né? Diz o texto assim, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e... Então, olha o que a Bíblia é. Uma fonte de meditação. Já leu a Bíblia assim, pegou um versículo e leu e fechou o olho e ficou meditando? Eu faço isso. Meditação. Porque eu quero esmiuçar, eu quero digerir, eu quero mastigar o versículo. Eu quero aprender ele de trás para frente para trás, eu quero saber a profundidade dele. Hã? É importante ou não é? A irmã leu aqui, quem começou a jovem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, então eu estava meditando nesse versículo e fui buscar a profundidade dele, esse versículo que ela leu. Davi estava na sacada do palácio dele. Porque foi escrito por Davi, Salmo. Aí quando ele olhou a multidão indo para a casa do Senhor, que era o templo, ele perguntou, vocês vão para onde? Nós vamos para a casa do Senhor. Aí ele se alegrou. Ele falou, que bom, tem uma multidão indo para a casa do Senhor. Me disseram. Mas porque ele perguntou, vocês estão indo para onde aí? Para a casa do Senhor. Aí ele se alegrou. Aí ele botou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar aonde nós congregamos. Aonde Deus habita por causa de nós. E o Salmo 1 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. O que é meditar? É você fechar os olhos um pouco e ficar pensando naquele texto. E falar, que maravilha. Olha que coisa tremenda. E quem medita de dia e de noite, porque não é meditar só de dia, mas é de dia e de noite. Então qual o hábito que nós devemos ter? O hábito de ler a Bíblia e meditar nela de manhã, por exemplo, e de noite. De manhã, você sabia que cientificamente está comprovado que é o melhor horário, o melhor momento de você ler? Porque a tua mente está descansada e fresquinha. Se você deixar, não vou deixar para ler de noite. Aí você está cansado, o olho já... né? A reflexão fica lenta. Né? Você fica querendo dormir logo. Mas quando você acorda e pega o texto e lê,
você consegue receber melhor a palavra e meditar. Sabe uma coisa que eu fazia quando eu era novo convertido, que eu ainda sou, depois de quase 40 anos de crente? Eu meditava assim. Eu falava com Deus assim, Senhor, me ensina, me dá a explicação desse texto, Senhor. Eu quero aprender isso aqui. E eu ficava pedindo a Deus para me ensinar. E uma das coisas que eu passei a pensar como eu vou aprender mais do Senhor, eu comecei a ler livros, por exemplo. Porque a Bíblia você não pode abandonar. Mas você também tem que ter livros. Você tem que ter livros. De vez em quando eu trago livros quando eu vou pregar para oferecer aos irmãos. Eu escrevi 5 livros. Aleluia. Eu tenho 5 livros escritos. Depois de ler tantos, eu consegui escrever 5. Hoje eu não trouxe nenhum, mas na próxima a gente traz. E o que acontece? Quando você medita na Bíblia e pega um livro que te orienta a entender melhor, é bom. Às vezes aquele autor levou 20 anos para escrever aquele livro. Eu, por exemplo, eu levei 25 anos quase para escrever um livro sobre o Apocalipse. O nome dele é Os Últimos Dias. 25 anos. Puxa vida. Só consegui acabar depois de 25 anos. Mas por causa de várias coisas. Não foi só porque eu demorei a pesquisar, não. É porque eu não achava uma editora. É porque eu não achava quem me ajudasse. Muitas coisas aconteceram. Eu só fui publicar depois de 25 anos. E eu estudei Apocalipse, escatologia durante muito tempo. Aí chega alguém que quer entender Apocalipse. Ele vai comprar meu livro, que eu demorei 25 anos para escrever, e vai entender muita coisa em uma semana e um mês. Mas eu demorei 25 anos. Alguém fala assim, poxa, pastor, o seu livro de R$30 está caro, hein? Né? Tem gente que ele fala isso. Mas eu levei 25 anos para escrever. Você entendeu o que eu estou falando? Às vezes a pessoa come uma pizza, paga 50 e não é caro. Mas ele acha caro em comprar um livro. Sim ou não, né, pastor? Ah, comprar um livro, eu não posso agora. R$30 é muito caro para mim. Mas ele compra uma pizza e come, e no outro dia está com fome de novo. Então, meditar é muito importante. Olha o que a Bíblia fala no Salmo 119, versículo 105. 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Vamos dizer junto? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, a palavra, ela é uma lâmpada. A Bíblia é uma lâmpada. Uma lâmpada que acende, que facilita a gente caminhar. Ninguém consegue andar no escuro. Para a gente andar no escuro, não dá, tem que acender uma lâmpada. Tem que acender a luz. E a Bíblia é essa luz. É essa lâmpada que clareia o nosso caminho, que ilumina os nossos pés. Por isso, é importante você, mesmo cansado, você ler a Bíblia. Ah, mas eu estou lendo, não estou entendendo nada. Porque tem gente que gosta de ler a Bíblia assim, né? Ele fecha aqui, aí fecha o olho e fala assim, ó, onde Deus abrir é porque ele está falando comigo. Aonde abrir, onde Deus está falando. E muitas vezes não é assim. Vamos supor que cai naquela página branca entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí você fala assim, Deus não quer falar comigo não, hoje. Caiu tudo em branco aqui, ó. Mas nada disso. A melhor forma de você ler a Bíblia é você ler
pausadamente. E a melhor parte de você ler a Bíblia quando você está começando é o Novo Testamento. Tem gente que fala assim, eu quero ler Gênesis, eu quero ver como é que Deus fez o mundo, eu quero ver tudo isso, eu quero saber essas coisas. Mas muitas coisas do Antigo Testamento se tornam muito difíceis. Então é melhor você começar pelo Novo. Sobre o nascimento de Jesus, sobre o que Jesus veio fazer aqui, sobre a nossa salvação, sobre a vida eterna. Aprender de Jesus. Depois você vai lá para as epístolas, vai para o Ato dos Apóstolos, e você vai entendendo a palavra melhor. Então, a palavra de Deus, ela vai sendo melhor esclarecida para você, porque ela é lâmpada. Diga, lâmpada. Então, essa lâmpada, ela vai facilitar a nossa jornada, a nossa caminhada. Aleluia! E toda pessoa que lê bastante a Bíblia de forma inteligente, ela vai ser mais difícil ser enganada. As pessoas que não leem a Bíblia, elas são enganadas por falsos profetas, por enganadores, por pessoas que não estão comprometidas com a palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia é enganado. Por exemplo, quem gosta de igreja, que quer só revelação, tem gente que adora isso, né? Ah, eu quero uma igreja onde vai revelar a minha vida. Pronto, chega lá, você vai ser enganado. Porque você não gosta de ler a Bíblia, você gosta de ser revelado. Tá me entendendo? Ah, eu gosto de ser revelado. Quero saber da minha vida. Irmão, não cai nessa, não. Tá? Tua vida está na mão do Senhor. Tá? Porque tem gente que tem uma prática assim, uma vontade de saber o que vai acontecer amanhã. Ele quer saber o que vai acontecer ano que vem. Se você ficar nessa expectativa, já que a tua vida está entregue ao Senhor, eu, por exemplo, minha vida está na mão do Senhor. Ah, eu quero saber o que vai acontecer amanhã comigo? Quero nada. Amanhã é outro dia. Não tenha preocupação. Jesus falou assim, ó, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, pelo que há de comer, pelo que há de beber, pelo que há de vestir. Fique preocupado com amanhã não, mano. Amanhã vai vir. E se não vier, amém também. Para nós, né? Então, vai chegar, e se não chegar, amém. Mas fica preocupado com isso. Então, coisa importante que a gente tem na Bíblia. Abre lá, Oséias capítulo 4, versículo 6. No Antigo Testamento ainda. Olha que eu estou caminhando para frente, tá? Comecei em Timóteo. E agora nós estamos caminhando aqui. Oséias 4, 6. Quem achou, diga amém. Amém. Então, o que está escrito? O meu povo, porque faltou o quê? Porque faltou o conhecimento. Por esse motivo que o povo é destruído, não tem outro. Ah, o diabo destruiu a minha vida. O diabo destruiu aquela igreja. O diabo fez isso, fez aquilo. Fez não. O que destruiu você, aquela pessoa, foi a falta de conhecimento. Eu sempre falo, eu gosto de falar e vou repetir até Jesus voltar. O diabo adora ignorância. Quanto mais ignorante a pessoa for, melhor para ele. Sabia disso? Ah, fulano não interessa ler a Bíblia, não, então vou pegar ele ali. Porque, na verdade, ele adora gente ignorante. Que não quer saber de escola bíblica, que não quer saber de fazer um curso, se aprimorar na palavra. Falar nisso, eu tenho um curso de teologia, se a pastora Márcia quiser divulgar ou trazer para cá, tá? É muito bom. Às vezes a pessoa não se interessa. Ah, não quero estudar não, é muito complicado, não quero estudar a Bíblia. Mas a Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então a falta do conhecimento é que destrói a pessoa. Ah, meu casamento acabou. Será por quê? Foi inveja? Não. Foi
Olho grande? Também não. Foi falta de conhecimento. Porque quem não sabe lidar com situações, vai viver isso aí. Está me entendendo até agora? Amém. Glória a Deus. Olha o que está escrito em Oséias mesmo. Capítulo... Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Oséias. Oséias também quer dizer assim, ó. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei. Porque você... É o 6 mesmo? É. Final, no finalzinho. 4, 6, finalzinho. Ah, isso mesmo. O meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha que coisa forte aqui. Você rejeitou o conhecimento? Porque o conhecimento não é algo assim que eu... opcional, Deus dá para quem quer. Ah, Deus deu conhecimento para fulano e não deu para mim. Não, Deus dá para todo mundo conhecimento. Aleluia. Agora, cabe a pessoa rejeitar ou abraçar o conhecimento. Você que sabe, o que você quer? Rejeitar o conhecimento ou abraçar ou viver o conhecimento? Porque o conhecimento pode ser rejeitado. Está escrito aqui. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Então, se você quer conhecimento, você vai buscar conhecimento. Então, deixa eu dar uma dica aqui. Para de seguir na internet quem não dá conhecimento. Busque, vá lá. Eu queria até que você, não sei quem tem Instagram aqui, me seguisse no Instagram e no YouTube, ou até no Facebook, que eu tenho em tudo quanto é lugar, eu boto o vídeo meu lá. Aí você vai buscar quem realmente tem para te ensinar. E não quem não tem. Porque tem muita gente que não tem e finge que tem. Mas você tem que o quê? Observar essa pessoa para você ter certeza que ela realmente tem conhecimento. Você está me entendendo? Amém ou não? Amém. Para a gente ir para o final já, abre lá a tua Bíblia em 1 Pedro 3, 18. Carta do apóstolo Pedro. 3, 18. Para a gente encerrar. Olha o que está na Bíblia. Olha o que está na palavra. E nós precisamos observar isso aqui. Deixa eu ver se é 1 Pedro mesmo. Não. 2 Pedro 3, 18. Agora é. Abriu aí? Amém? Glória a Deus. O que a Bíblia fala? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é crescer. Diga, crescer. Crescer. Na graça. Na graça. E no conhecimento. No conhecimento. Então, quando eu cresço na graça, só que você tem que ver que graça. A graça, no original, diz que é um favor não merecido. Eu crescer na graça do Senhor Jesus. Você sabe que isso é importante? Vou te falar por quê. Quando você cresce na graça, você não vai viver debaixo de jugo mais do diabo. E nem do jugo da lei mais. Você cresceu na graça da lei e foi para a graça. O que é a graça? É um favor de Deus. Que não vai ficar te massacrando ali
te jogando na cara, falando para você que você não vale nada, que você é isso, que você é aquilo. Não. A graça te liberta. Por isso que você tem que crescer na graça. Em segundo lugar, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você cresce, parar de ficar raquítico na fé, você vai ficar grande e vai ser maduro. Porque, como eu disse, o inimigo quer te ver raquítico, pequenininho, sem entendimento o tempo todo. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, uma das grandes estratégias do inimigo é cegar, sabe o quê? É cegar o entendimento. Está escrito lá, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, qual é a estratégia dele? Fazer você ficar sem entendimento de nada. Chegar em casa, entender o culto. Ih, não entendi nada. Fazer você não entender nada. Essa é a estratégia dele. Fazer você não entender o que foi falado. Não entender o motivo de você estar aqui. Ele quer fazer você não entender nada. Como que se a tua presença aqui não tivesse valor de nada. Ele quer fazer isso. Mas Jesus falou um negócio em João 8:32, tremendo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aí você vai parar. Ué, então não preciso ir num culto de libertação para me libertar dos mal, dos meus pecados, sei lá de quê, dos espíritos mal. Aí ele diz no versículo 36, 8:36. Se Cristo vos libertar, completa comigo. Sereis livres. Então o que é essa liberdade? Livre. Acabou a condenação. Romanos 8:1. Não é o que diz lá Romanos 8:1. Todo mundo está fiado aqui, hein? O pessoal gosta de Bíblia mesmo, hein? Nenhuma para aqueles que estão, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condena. O diabo vai falar, você não vale nada, você isso, aquilo. Espera aí. Não aceito isso não. Porque em mim não tem condenação nenhuma. O que Jesus fez na cruz por mim, ninguém tira. Não existe condenação nenhuma contra a minha vida. Quem recebe isso, diga amém. Então, você está livre, irmão. Acabou a acusação, acabou a condenação, acabou tudo, já era. Foi embora. Porque você está livre, está liberto. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. E que você saia daqui livre para a glória de Deus. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que Deus fale contigo em nome do Senhor. Eu vou terminar dizendo o seguinte. Eu não vou nem orar por você, depois a pastora faz isso se quiser. Mas quando eu vou, eu tenho nossa igreja lá. E hoje a nossa igreja, ela só está funcionando aos domingos. Não tem mais por dia de semana. Porque a gente tira dia de semana para visitar famílias, para ir na casa dos irmãos, para fazer culto nos lares. Dia de semana a gente tira para isso. Então a gente marca, tal dia eu vou na tua casa. A gente vai lá, faz um culto, tá? Na casa do irmão. Mas é muito importante fazer culto nos lares. E também na igreja, claro. E há muitos anos atrás, eu resolvi ser pastor. Deus me chamou para pastorear.
Mas me chamou também para abençoar outras igrejas, outro ministério, e eu viajo muito. Saio para tudo quanto é lugar, já preguei muito lá em Angra dos Reis, onde vocês estiveram, várias cidades, vários bairros, né, de Angra, e prego muito na região dos lagos. Hoje eu já não estou saindo do estado, mas antes da pandemia eu ia para tudo quanto é lugar. Fui para Bahia, Espírito Santo, Minas, tá? Pernambuco, Ceará, nós estivemos lá.